A ideia é de conversar um pouco com vocês sobre o Plano Nacional de Educação. É um tema um tanto quanto técnico e que exige uma demanda de um mapeamento histórico que eu vou tentar apresentar dentro da possibilidade temporal que tenho. Primeiro, o que é interessante é que vocês saibam distinguir o que é histórico e o que é historiográfico. O histórico é o tempo que se apresenta na realidade. Perfeito? O tempo, aquilo que vivemos. Pensemos assim, o dia 7 de setembro marca o que na história brasileira? O dia de nossa independência. Perfeito? Então, nós temos um fato histórico. A produção sobre o dia da independência é o quê? É a produção historiográfica. Pega um objeto e trabalha a partir de fontes e de uma série de possibilidades analíticas sobre aquele objeto. Isto explico de uma maneira muito breve, uma vez que há toda uma discussão dentro da teoria da história sobre o que é historiográfico e o que é histórico. Mas isto é importante, pois, quando falamos de Plano Nacional de Educação, nós estamos lidando com um tema que é, da mesma maneira, na mesma medida, histórico e historiográfico. Temos um Plano Nacional de Educação que busca interpretar a história brasileira, portanto, ele é historiográfico, e, ao mesmo tempo, ele é histórico, uma vez que ele está consolidado na tradição da educação brasileira a partir da Constituição de 1934. Esta Constituição, ela fez parte de todo aquele processo da Revolução de 30, certo? Getúlio Vargas assume o poder do Brasil. Em 34, nós temos a Constituição prometida a partir deste golpe, que é a Constituição varguista. Em 37, nós temos um novo golpe, que é o golpe do Estado Novo, e este golpe dura até 1945, com a saída de Getúlio Vargas, e ele voltará à política brasileira em 50. E em 1954, nós temos o suicídio de Getúlio Vargas. Ou seja, o Plano Nacional de Educação, ele nasceu na história brasileira exatamente nessa seara histórica. E, desde sempre, pretendeu-se ser uma interpretação do Brasil. Mas vejam só, temos um Plano Nacional de Ensino que, mais do que propor meios de alfabetização, apresenta uma versão da história brasileira. Pensemos assim, quando nós tivemos o governo Vargas, quando nós tivemos o governo Lula, quando nós tivemos o governo Itamar Franco, o governo Sarney, enfim, nós temos diferentes leituras sobre o que é ser brasileiro. Não irei discuti-las aqui em um primeiro momento, mas pensem comigo quão maleável é a definição histórica sobre o ser brasileiro a partir de cada governo que apresenta uma solução educacional. Ou seja, nós temos um documento que já foi pensado a partir de um itinerário amalgamado com o governo que está naquele momento. Exemplo, no governo Lula, nós vamos ter uma definição de brasileiro e, dentro do trâmite do desenvolvimento pedagógico naquele instante, um Plano Nacional de Educação e as suas variáveis serão apresentados dentro daquela definição de Brasil. Isto é a gênese de um Plano Nacional de Educação, uma vez que foi pensado assim desde sempre. Em outras palavras, quando o Ministério da Educação nasceu, surgiu na história brasileira, nós já estamos falando em um período ditatorial. Ou seja, um Plano Nacional de Educação nasceu em um contexto de ditadura que tinha como fim apresentar um tipo de brasileiro ideal. Há uma confusão aqui entre educação e ensino, duas definições que não são sinônimas. Há ainda uma interferência tenaz do Estado dentro de esferas que o Estado até então nunca tinha interferido.
O que é interessante, e tudo isso serve como uma antessala em torno da discussão sobre o Plano Nacional de Educação, é que, quando o Ministério da Educação surgiu, nós vamos ter 7 linhas de debates sobre o seu funcionamento. Nós vamos ter as linhas, por exemplo, liberais, não liberais sob o ponto de vista econômico, liberais no sentido que defendiam a liberdade de cátedra, tanto que entre os seus principais membros nós vamos ter o Tristão de Ataíde, ou seja, Alceu Moroso Lima, Tristão de Ataíde, o seu pseudônimo que o consagrou no meio da literatura brasileira, e outros intelectuais. E nós vamos ter uma linha muito inspirada em um tecnicismo norte-americano, que no Brasil casou-se muito bem com a mentalidade neopositivista que o Brasil vai ter, e isso até hoje, aquela mentalidade de competência profissional que por si só resolve qualquer problema em nível de educação. E esta mentalidade vai ser a que vai predominar dentre as 7 linhas de pensamento em torno desse debate. Perfeito? Esta linha predominará e ela terá como seu principal expoente o Gustavo Capanema, que é até hoje o ministro da Educação mais longevo de nossa história. O que é interessante é que o Plano Nacional de Educação deriva desse debate, mas ele se consolida como um documento a partir do período militar de nossa história, ou seja, a partir de 1964. O que serve para que a gente entenda que o período militar em nossa história vai ter consolidado o aparelho estatal oriundo do varguismo. Perfeito até aqui? Ou seja, nós vamos ter em 30, uma cronologia bem breve, em 30 nós temos um golpe, que é o golpe de Vargas, tanto é que nós aprendemos isso na escola, a chamada República Velha, e aí nós temos o Estado Novo. O Estado Novo foi pensado, inclusive, com este nome, para dizer o quê? Outrora nós tínhamos a República Velha, agora nós temos o Estado Novo. Aí 30, a Revolução de 30, 37, o Estado Novo, 45, Vargas sai, entra Dutra, que era da base de Vargas, ainda que com uma ruptura em 45. Depois nós temos a volta de Getúlio Vargas, nos braços do povo. Em 54, o seu suicídio. E, basicamente, dentro deste período, nós vamos ter a consagração de um aparelho estatal, que é o Ministério da Educação. No período militar, um período que, em menos de 20 anos, vai ter consolidado todo o aparelho estatal, como eu comentei, que nasceu no período Vargas, repito. O que a gente tem? A gente tem, neste período, a ampliação da Lei de Diretrizes e Bases de nossa educação e, mais do que isso, a consagração documental de um PNE, ou seja, um Plano Nacional de Educação. Tudo que aqui comento de uma maneira cronológica, muito sucinta, eu apresentei em meu livro Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, que se diferencia do Desconstruindo Paulo Freire, uma vez que ele é mais contemporâneo, mais datável, lida com a ordem do dia, ou seja, com temas como, por exemplo, Paulo Freire, Ideologia de Gênero, Plano Nacional de Educação, MEC, enquanto que o Desconstruindo Paulo Freire é uma obra mais acadêmica, analisa o pensamento de Paulo Freire enquanto intelectual. Então, são temas, são recortes diferentes. O impacto de Paulo Freire no dia a dia e o outro, o pensamento de Paulo Freire, puro e simples. Bem, eu trouxe aqui o Plano Nacional de Educação atual, vigente. E fiz essa antessala histórica para dizer o quê? Existe uma discussão que precisa ser feita, que é sobre o tentáculo do Estado dentro do ensino, de maneira geral. E essa discussão ela foi proposta, já na década de 40, por homens, citei um aqui, que foi o Alceu Moroso Lima. Outros também tentaram desenvolver essa conversa, como, por exemplo, o próprio Cardeal Leme. O que é interessante, se vocês já leram, por exemplo, o Padre Leonel Franca, ele é outro que também vai dizer, também vai reclamar, vai criticar, enfim, vai reclamar em homilias, algumas anotadas, enfim, perambulam aí anedotas das mais diversas sobre as reclamações do Padre Leonel Franca sobre esse aparelho institucional chamado Ministério da Educação. Dito isto, retomo ao PNE. PNE, portanto,
deriva do Ministério de Educação, se consolida no período militar de nossa história e se consagra na era Fernando Henrique Cardoso à frente. Interessante é que, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, o PNE assume uma face de apresentação por decênios. E dentro deste contexto temporal, o seu nível de pensamento e o seu nível de utopia acompanha muito a utópica Constituição Brasileira de 1988. Se vocês já tiveram o prazer de ler o Roberto Campos, tudo aquilo que basicamente ele apontava sobre a utopia dessa Constituição e todas aquelas suas ironias, com aquela finesse que só o Roberto Campos e o Nelson Rodrigues, eu acho que conseguiram ter, vocês vão perceber que o PNE é tão tentacular e, ao mesmo tempo, ele é tão utópico que, em muitos níveis, fomenta apenas a piada. Exemplo, o atual PNE, eu comentava isso logo no início da manhã com o Marcos, ele propõe que todo aluno de escola pública que tenha problema de visão receba do governo óculos. Mas vejam só, vejam quão utópico é isso. Nós temos, em maior medida, escolas públicas no Brasil que sequer papel higiênico conseguem ter, muitas vezes, com qualidade, correto? Então, assim, pensemos em níveis de demandas. É como se nós fôssemos um paciente, o Brasil, e nós temos um câncer no cérebro, e eu quero falar sobre a unha, que eu não gosto muito da minha Joanete. Perfeito? É basicamente isso. Não que o problema de visão seja uma coisa simples, é evidente que não. Mas um documento que propõe fornecer isso, sabemos que não irá fornecer. Sabemos que é apenas texto por texto. Ok? Ainda, se vocês investigarem um PNE, vocês vão perceber quantas instituições participaram de seu desenvolvimento. Há 80 instituições, boa parte delas grandes fundações, isso tudo documentado no documento oficial, que ajudaram a desenvolver toda essa cartilha utópica chamada PNE. O que é interessante também é que este documento, assinado em 2014, ele tem como período de vigência 10 anos, como eu comentei. Ou seja, vejam quão tentacular é o Estado brasileiro, que nós temos um documento assinado em 2014 por uma presidente que sofreu impeachment e que ela pauta os próximos 10 anos de toda a educação brasileira. Ou mais do que isso, nós temos uma saudadora de mandioca assinando um Plano Nacional de Educação de um país com 200 milhões de habitantes. Meus caros, isso é perturbador. Isso é perturbador. Se vocês acompanharem quem ajudou a pensar o PNE, vocês vão ver figuras como, por exemplo, Glauber Braga, pessoalista clássico, Maria do Rosário, mas o que é isso, né? O Rio Grande do Sul tem uma característica de exportar tudo que não presta para o Brasil, né? Getúlio Vargas, Jango, Maria do Rosário, Manuela Dávila, etc. O que presta do Rio Grande do Sul é eu e o Marcos. Só. Bem, meus caros. E o Edmilson, claro. Cadê o Edmilson? Como ele não está aqui, até esqueci. Como ele não está aqui, ele não presta também. Então, retomemos. Pensem comigo. Temos um Plano Nacional de Educação que foi assinado por uma presidente que sofre impeachment em um processo de 1 ano e meio a partir da assinatura desse documento. Todavia, o Plano Nacional de Educação está ali. Ele foi votado, ele tramitou dentro de uma base legal, ou seja, não há nenhuma ilegalidade aqui. Ele existe, ele está assentado dentro de toda a burocracia que o Brasil tem. Aí o que é interessante, e cabe isso como um tema de casa, é que vocês investiguem, principalmente se, em algum sentido, vocês, em 2018, votaram nas mesmas pessoas que votaram em 2014,
É o que elas fizeram dentro do parlamento para questionar isso aqui. Perfeito? Ao que me consta, em 2014, nós já tínhamos o advento da internet no Brasil. E eu não vi muito alarde sobre isso aqui. Aí, sabe o que acontece? Aí, em 2018, nós vamos ter uma cartilha, como, por exemplo, os PCNs, que apresentam a educação de gênero de ponta a ponta. Um documento oficial do governo que apresenta a educação de gênero, apresenta uma pauta pró-aborto, inflacionando dados e etc. O que a gente tem nesses casos? O estouro. Todavia, mais uma vez, a história brasileira tem antessalas. Até existir, por exemplo, um Tarso Genro como ministro da Educação no Brasil, eu precisei ter um Ministério da Educação. Perfeito? Até existir, por exemplo, uma educação de gênero, eu precisei ter Paulo Freire, por exemplo, na década de 90, bem no início da década de 90, auxiliando alunos como, por exemplo, a Marta Suplicy, na produção do Sexo se Aprende na Escola, a chamada educação sexual, que toca em demandas que de fato existem. Quem acompanha o dia a dia de uma escola sabe, muitas vezes, os dilemas que esses alunos passam dentro de suas casas. Porque a última pessoa que gostariam de conversar sobre sexualidade, que é um tema que está na condição humana, são os próprios pais. Aí o professor fica refém, muitas vezes não sabe o que dizer, recebe uma cartilha daquele São Francisco do Giz de Cera, que é o Paulo Freire. Ah, isso aqui é bom, então eu vou dar isso aqui. Então você tem uma reação em cadeia, uma cadeia alimentar, em que, de fato, culmina em problemas. Eu gosto de brincar quando eu digo que, com o Plano Nacional de Educação, que de fato está assentado, repito, em bases legais, Aristóteles poderia ser ministro da Educação do Brasil, que nós não teríamos nenhuma solução. Por quê? O que ele poderia fazer aqui? Jogar para cima? Virar a mesa? Se nem o Campeonato Brasileiro mais tem virada de mesa. Como é que vai fazer isso dentro de uma base que foi votada? Ainda, meus caros, o Brasil tem problemas de ordem nacional. Somos um país que não tem saneamento básico pleno, até hoje. José Bonifácio, nos Projetos para o Brasil, já apresentava esse tipo de drama. Ou seja, precisamos tocar na dignidade do homem, e ele faz referência àquilo que a gente pode hoje interpretar como saneamento básico. Ou seja, saneamento básico, nós estamos falando de condições primárias. Perfeito? Ainda somos um país que, de fato, tem uma demanda intelectual muito alta. Essa demanda tem, inclusive, explicações históricas das mais variadas. Como, por exemplo, alguns recortes de rupturas educacionais que tivemos, muito severos. O pombalismo, a existência de um Ministério da Educação, transições políticas e etc. Não cabe aqui responder isso. Mas o que é interessante é que existem demandas que, lamentavelmente, são perenes em nossa história. Ou seja, o Brasil é, com facilidade, um país que volta a ser a discursos demagógicos, uma vez que as demandas estão aí, certo? Ou seja, dependendo do contexto, é muito fácil você instrumentalizar a pobreza, o analfabetismo e outras questões. É por isso que Paulo Freire é um autor tão referenciado, pois o Brasil é permissivo a esse tipo de discurso. É por isso que nós temos um PNE que apresenta questões utópicas, como, por exemplo, a supracitada menção aos óculos. Mas poderia dizer mais. O desenvolvimento de médias em testes internacionais, com resultados que o Brasil já não alcançou, uma vez que o PNE ele tem uma programação temporal. Ou seja, durante estes 10 anos, exemplo, em 2018, uma vez que o programa foi votado em 2014, o Brasil já terá alcançado tais e tais e tais índices. O Brasil não alcançou. Certo? Então, ou seja, o documento ele já é em si falho. E ele não pode simplesmente ser jogado no limbo. Vejam quão burocrático é este país. Você tem um documento que já comprovou-se no tempo insuficiente e ele não pode
Não dá. Você não consegue fazer isso. E você não consegue fazer isso, pois existe um aparelho institucional muito bem amarrado, primeiro, nas demandas históricas que o Brasil tem, segundo, na tradição histórica que o Brasil tem, a partir do varguismo, por isso que eu fiz aquela menção inicial. Terceiro, um texto muito bem amarrado em nossa Constituição de 88, recomendo que leiam Roberto Campos. Ou seja, você não consegue tocar de verdade na educação brasileira. Vejam quão complexo é o debate sobre o homeschooling no Brasil. Certo? Vejam mais, quão antivocacional é... Não precisa. Obrigado. Quão antivocacional é certos exames, por exemplo, de universidades. O sujeito é nivelado por certas médias. Exemplo, se ele quer fazer uma certa humanidade, certas disciplinas terão peso X. Se ele quer fazer, por exemplo, física, outras disciplinas. Só que isso é muito pobre. Uma vez que, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas, dependendo do contexto, as pessoas acabam nas áreas da pedagogia porque não alcançam médias para cursos maiores. Isso é muito frequente. Então, vejam quão complexo é. Temos, e repito, o Ministério da Educação consolidado na tradição histórica do país. Perfeito? Pois, vejam só, o governo varguista conseguiu apresentar uma narrativa de um Brasil que nasce naquele momento. Há uma padronização, há uma tentativa em busca disso. Em alguns casos, por justiça intelectual, é necessário que eu reconheça que com acerto. Quando eu paro para pensar, por exemplo, como o curso de História foi formado na USP e que Gustavo Capanema conseguiu trazer para cá Fernand Braudel, que era naquele momento o maior historiador do seu tempo, um gigante, eu acho isso louvável. Todavia, isso não representa o Brasil. Pois vejam só que nós temos um aparelho institucional que no tempo de Getúlio Vargas estava consolidado no Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e que, em nossos dias, está consolidado em Brasília. Mas vejam, só em uma provocação bem simples, como um aparelho centralizado no Brasil consegue cuidar, uma vez que pretende fazer isso, de uma escola no interior do Acre e de uma escola no interior do Rio Grande do Sul? Perfeito? Há uma dificuldade na maneira como os diretores e os pais conseguem, de fato, envolver-se dentro do ambiente do saber, ou seja, da escola. Eu sou, evidentemente, um entusiasta das escolas. O Brasil foi formado por escolas. Perfeito? Para o bem e para o mal em nossa história, você vai ter, em vários momentos, o quê? A escola presente. Por exemplo, lá no século XVIII, quando vocês estudarem, por exemplo, o movimento da Inconfidência, vocês vão ter ali o quê? Vocês encontrarão o quê ali? Vários textos, inclusive, anticlericais. Mas eles saíram de onde? Do ensino jesuíta. Perfeito? Ou seja, inclusive em momentos de hostilidade à igreja, a escola estava ali. Em outros momentos, em nível bem mais avançado, e com formação aí católica, você vai ter também o selo, por exemplo, jesuítico. Mas, a partir do século XX, nós vamos perder, inclusive, esta independência religiosa na maneira de ensinar, uma vez que você tem uma certa padronização que deve ser alcançada. Conversávamos isso quando estávamos vindo para cá, Padre, Marcos, eu e o Rafael, e que o Marcos partilhava, por exemplo, que em uma escola, etc., você tem o quê? Olha, a gente precisa seguir tais currículos.
E essas partilhas nós temos aos montes. Cada um aqui que, por exemplo, tem um filho numa escola ou conhece alguém, enfim, sabe que existem antessalas que o professor precisa seguir. Seja lá um planejamento com determinadas regras, seja, por exemplo, uma busca por uma competência que ele deve aplicar dentro do seu desenvolvimento pedagógico e etc. E tudo isso está assentado em um Plano Nacional de Educação, uma vez que existe uma padronização de metas e de linguagem pedagógica, de objetos a serem tratados. Interessante ainda é que o Plano Nacional de Educação ele possui toda uma literatura que lhe é muito própria. Repetições de verbos, como, por exemplo, universalizar, nós temos repetições sucessivas, uma linguagem, muitas vezes, muito prolixa, verborrágica, em alguns momentos, excessivamente técnica, mas, dependendo do contexto, até se explica. E nós temos ainda, dentro deste universo de literatura, todo um contexto de interpretação sobre essas metas, como, por exemplo, esta aqui, da Ana Valesca. Vejam que o Plano Nacional de Educação ele ainda permite, eu vou só fazer uma provocação bem breve, uma multiplicação, uma interpretação que supera o documento. Só uma provocação estética, imagética, simbólica. Esse aqui é o Plano Nacional de Educação. Ele é fino, perfeito? E esta aqui é a interpretação sobre o PNE. Ou seja, é um documento que não fecha determinadas questões. Ele possibilita uma discussão, porém centralizada dentro de competências e normas singulares. Perfeito? Então, qual é a teia que toca lá na sala de aula? O que a gente tem? Primeiro, o itinerário histórico. Falei dele aqui. Ministério da Educação, etc. Depois, consolidação desse ministério, a partir, por exemplo, de uma LDB, de um PNE, de um PCN, e por aí vai. O PNE toca, basicamente, numa cartilha de promessas, e, mais do que isso, em uma série de compromissos que o governo brasileiro tem com as mais variadas instituições. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na presidência do Itamar Franco, para dar só um exemplo histórico, nós já vamos ter o quê? Financiamento internacional muito bem documentado dentro das universidades brasileiras. Perfeito? O Brasil, isso inclusive o próprio Daniel Hopes consegue escrever muito bem, lá no livro 9 da História da Igreja no Mundo. No livro 9 ele dedica algumas partes ali sobre o Brasil, quando ele começa a falar sobre o surgimento das PUCs, lá no pontificado de Pio XI. Ou seja, a presença da universidade no Brasil é uma presença recente. A PUC é uma das instituições mais tradicionais do Brasil, perfeito? E ela não tem, em alguns casos, aí, bem consagrados, como, por exemplo, a própria PUC do Rio Grande do Sul, em que sou formado, 100 anos, não tem um século. Ou seja, vejam só, você tem uma história de um país que é novo, já muito empedrado dentro de uma estatolatria. Essas universidades nascem já numa marcação com o Ministério da Educação e etc., ou seja, elas já nascem amarradas. E dentro dessa amarração, você tem um tentáculo que se localiza em diferentes demandas. Toca no dia a dia do professor, a partir dos PCNs, os planejamentos, as competências que o professor precisa seguir. Toca nos projetos políticos, a partir de um PNE. Toca, basicamente, uma constituição dentro da história da educação brasileira, que é uma LDB, e por aí vai. Então, até existir a tal doutrinação, você tem uma antessala muito vasta. Até chegar no professor, você tem, de verdade, repito, uma antessala histórica e de formação. E quando chega no professor, dependendo do contexto, nós estamos falando ainda de pessoas que não têm vocação alguma. Você pode dar o salário do Neymar, que se o professor é ruim, vai continuar sendo ruim.
Perfeito? O problema não é salário. Eu não sei se vocês sabem, mas, exemplo, vou citar só 3 grandes professores da história do Brasil. O primeiro era Gago e fundou São Paulo, Padre Manuel da Nóbrega. O segundo era Manco e caminhou e morreu no Espírito Santo, Anchieta. Perfeito? E o terceiro era da elite espanhola, Padre Aspilcueta Navarro, e é o primeiro tradutor do Tupi no Brasil. Ou seja, ele abdicou de uma vida aristocrática para estar aqui sendo picado por mosquitos. Sabe o mosquitinho que irrita? Imagine caminhar nessa mata no início do século XVI. Quanto mosquito tinha embaixo daquela batina? Né? Eu pego só um detalhe bem anedótico, bem circunstancial, para que a gente perceba, em certo sentido, como a nossa vida é fácil. Ok? Em determinadas circunstâncias, uma vez que a condição humana é sempre complexa. Não é verdade? Pois bem, dentro deste contexto, o que é interessante? Que o professor em sala de aula, uma vez que ainda pode, como eu disse, fiz a provocação, receber o salário do Neymar, que vai continuar dando uma aula ruim, dependendo do contexto, ainda tem que brincar de ser socorrista, tem que brincar basicamente de programa do Ratinho, porque tem que lidar com conflitos familiares ali que ele não tem absolutamente nada que ver, e não tem nenhum marquito para poder ajudar. Então, o professor tem que se virar nos 30, e ele não está nem no programa do Faustão. Então, é bem complicada a vida de um professor quando ele tenta dar aula, e quando ele está realmente dentro do combate. Ou ainda, o que é interessante, cabe uma discussão, a média de leitura de nossos professores ela é risível. Ou seja, esses professores que eu brinquei, que são socorristas, ainda, lamentavelmente, são a minoria. A média de leitura dos professores, isso é tema de casa para que vocês façam isso, ela beira a vergonha. Agora existe todo um assunto, né? França e Brasil, certo? Vocês estão acompanhando isso, né? Certo? A média de leitura de nossos professores não dá 50% a média de um francês comum. Professores, meus caros. Professores. Eu tenho experiência, por exemplo, no mundo da literatura brasileira, dentro da academia, e eu conheci muita gente, meus pares, que não gostam, por exemplo, de literatura brasileira. Tá, eles estão fazendo o que ali? Eu, por exemplo, não gosto de sangue, e por isso nunca quis fazer medicina. Certo? Eu, por exemplo, passei minha vida toda acadêmica, escolar, etc., colando em física e matemática. Por isso que eu não sou aluno e nunca fui matemático. Perfeito? Enfim, meus caros, não estou fazendo apologia à cola, evidentemente. Mas, né? Enfim, vejam que interessante. Então, vamos lá. Temos problemas. Isso precisa ficar bem consolidado aqui. Temos problemas, demandas. O Brasil é um país com pobreza, uma pobreza marcada. Certo? Se você lida com naturalidade com o fato, por exemplo, de encontrar aos montes mendigos, tem algum problema em você. O Brasil, ele choca. A pobreza choca. Certo? Essa é a primeira coisa. Segundo, temos uma tradição histórica que é perturbadora. Experimente falar mal de uma escola enquanto aparelho. Fausto Zamboni escreveu um livro maravilhoso chamado Contra a Escola, recomendo. E o que ele apresenta ali não é basicamente a pregação de fim das escolas, mas ele demonstra com dados muito bem desenvolvidos que as escolas produzem na história brasileira, em uma boa medida, malefícios históricos, problemas, perturbações, desordens, ao saber, ao comportamento mais básico. Dependendo do contexto, tudo que vocês aprenderam que não presta, você aprendeu na escola. Perfeito? Eu aprendi muita coisa que não presta na escola. Perfeito? Por aí vai. E dependendo do contexto, essas coisas que não prestam, elas estão todas aqui, ó. São incentivadas pelo governo. Pois vejam, uma vez que uma apresentação com 1 hora, 1 hora e meia de tempo, ela não tem como
esgotar qualquer espécie de assunto, eu preciso lançar algumas provocações aqui. E o que eu digo a vocês é que um PNE, um PCN, para ficar só com esses dois documentos do Estado brasileiro, documentos oficiais, eles pregam tudo aquilo que, predominantemente, o brasileiro é contra. O brasileiro, em diferentes níveis de religião, de desenvolvimento, de entendimento, de economia e etc. Certo? Pregam coisas como, por exemplo, o aborto. O aborto é uma pauta que, no Brasil, consagradamente, a maioria dos brasileiros é contra. Perfeito? Essa maioria é muito pluralizada. Há de tudo. O Brasil é um país muito engraçado. Há de tudo aqui. Certo? Até girafa na Amazônia. Então, dentro desse contexto, enfim, o Brasil é muito estranho. Eu leio uma partilha aqui, eu leio José Bonifácio, ele com tantas ideias assim para o Brasil, eu fico pensando, nossa, se você visse o que a gente virou. Bem, retomemos. O Brasil é um país estranho. Isso é importante e lidamos com isso no dia a dia. Mas o aborto é uma pauta consagradamente em que a maior parte dos brasileiros é contra, com as mais variadas explicações, perfeito? Beleza. Aí o que acontece? Você tem um documento oficial que fomenta o aborto, ou seja, o Estado trabalhando contra o cidadão. E mais do que isso, trabalhando contra o vulnerável, que é aquele que não participa do debate sobre o aborto. Que é quem? O possível abortado. Vejam. Então, nós temos um PNE amarrado. E dentro dessa amarração, nós temos, o que é interessante, o PCN. Logo abaixo você tem uma LDB. Logo abaixo da LDB você tem a sala de aula. Aí você tem uma bibliografia, basicamente padrão. Acima de um PCN você tem um PNE, que, como eu disse, tem vigência até 2024. Para romper com isso, basicamente, você precisa virar a mesa. Ou começar um discurso importante e que se consolida na própria história do Brasil, e eu escrevi sobre isso no Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, que é o fim do MEC. Mas Aristóteles pode ser o ministro da Educação do Brasil e as coisas podem melhorar. Sim, mas ninguém tem bola de cristal. Se alguém tivesse bola de cristal, por exemplo, o José Bonifácio, quando escreveu o Projeto para o Brasil, ele estaria ali falando de outras coisas, perfeito? Ele não tinha bola de cristal. Perguntem, por exemplo, o Gustavo Corsão se ele imaginava que o Brasil seria, por exemplo, a terra de uma saudadora de mandioca. Perguntem isso para o Carlos Lacerda. E por aí vai. Ou seja, nós não podemos, jamais, isso é Santo Agostinho, subestimar a capacidade do homem para o mal. E você precisa proteger a base. Então, o que acontece? De 4 em 4 anos, você fica refém de uma transição política que não toca necessariamente certas demandas do Estado, mas toca, inclusive, a ordem do seu dia. Do ponto de vista fiscal, o MEC é de uma ineficiência que se faz apresentada. Vejam, por exemplo, o escândalo do Enem, de 2010. Perfeito? Inclusive, o Fernando Haddad era o ministro da Educação naquele momento. E foi o segundo candidato mais votado dentro do ambiente presidenciável do Brasil. Vejam, o Brasil é um país estranho. Então, dentro deste contexto, vamos mais. Você tem, dentro de uma consagração institucional, um itinerário que, de 4 em 4 anos, ficamos reféns de uma transição política, e nós temos um aparelho de Estado, que é o PNE, que é tão tentacular, que não sofre com isso. Nós temos 2 governos diferentes, perfeito? Dilma e Bolsonaro. E nós temos o governo atual amarrado a isso aqui. Ou seja, vejam só, a maior parte dos brasileiros escolheu o atual governo.
mas não consegue, basicamente, ter aquilo que o governo gostaria de dar em matéria de educação. Questionemos ou não, gostemos ou não, etc. Mas você não consegue? Pois isso aqui está amarrado, repito, dentro de uma base legal. Só para listar algumas coisas, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vou falando. Vamos lá. Os debates. Tudo isso aqui foi feito com debates. Perfeito? O que é interessante é que isso, por exemplo, o Felipe Neri conhece bem, organiza esses debates, mas não convidam a divergência de verdade, né? Você tem que se meter naquilo. Quantas audiências, por exemplo, foi lá se meter, foi lá brigar. Olha, ninguém me convidou, mas eu estou aqui. Não convidam? Vamos fazer a audiência de gênero. Aí não convidam? Não tem, de verdade, uma divergência, um debate. Vamos fazer a audiência sobre o PNE. O que você tem participando? UNE e etc. Está aqui. Aí vamos lá. Dentro dessas participações, eu me dei o trabalho, eu avaliei o currículo de cada uma das pessoas que participou disso aqui. Certo? E há pessoas que eu tenho muito respeito intelectual, como, por exemplo, o professor Simon Schwartz, que conhece muito bem o Gustavo Capanema, tem uma obra maravilhosa que é Tempos de Capanema. E só. O resto é meio complicado, meus caros. Tem cada gente ali. Interessante, olha só. Meta 3. Vamos começar a provocar esse documento. Meta 3. Universalizar até 2016. 2016 já passou. Perfeito? O atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Errou. Como diz o poeta, errou! Não é verdade? Então, coisa interessante isso aqui. O documento já está comprovadamente errado. Ele já não atingiu a porra da expectativa e você não consegue rasgá-lo. É um absurdo. Nós vamos mais. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferências de renda. Até aqui tudo bem. Ou seja, a doutrina social da igreja não diz o contrário disso. Ou seja, cuidar do aluno, carente, etc. Até aí, beleza, tá? Aí agora nós vamos ter o quê? O veneno. Sempre assim. Bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola. O que é discriminação? Dependendo do contexto, é muito subjetivo. Perfeito? Visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos, alunas, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. Vocês já estudaram de verdade como são formados, por exemplo, esses ambientes de assistência social? Que tipo de preenchimento de auxílio são capazes de fornecer? Exemplo. Vejam só. Uma assistência social, segundo, por exemplo, o sexo se aprende na escola de Paulo Freire, digamos que eu sou professor, certo? Em uma sala de aula. Vou dar só um exemplo aqui. E eu tenho ali alunos que têm 15 anos. E eles namoram. Perfeito? Aí, digamos que eu passei no corredor e vi o aluno com a mão na bunda da namoradinha. Perfeito? Qual é a minha responsabilidade, segundo Paulo Freire? É conversar com os dois e dar 2 preservativos. Tá certo? É auxiliar na educação para evitar o quê? A gravidez. Não é basicamente para dizer sobre a exposição, sobre falar sobre valores, falar sobre a castidade. Não é nada disso. Perfeito? Porque vejam só como é interessante essa conversa sobre sexualidade, em que a castidade nunca tem espaço. Pense em você sobre preconceito, por isso que eu disse que o preconceito é muito subjetivo. Digamos que você ensine o seu filho a não se masturbar. Perfeito? Aí o seu filho diz lá no primeiro ano do ensino médio, diz, eu não me masturbo.
E aí, o que vai acontecer? Ah, que é isso, seu bicha, seu isso, seu aquilo, como é isso? É piada. Aí entra no nível de preconceito ou não? E aí o que acontece? Ele vai para a assistência social, o que vai dizer? Que o pai está restringindo a sexualidade do filho, etc, etc, etc. Queria eu ter escutado Não Se Masturbe. Teria poupado muita confissão. Não é verdade? E muitos aqui também, que eu vi vários sorrisinhos aí. Tinha um padre muito conhecido em Porto Alegre, que era muito engraçado, que ele confessou vários, ele começava assim, esta maldita internet. Ele que tinha esse sotaquezinho. E aí, certa vez, eu fui dar uma palestra em um grupo católico, e aí eu falei um exemplo parecido com isso aqui, e eu disse, esta maldita internet. Aí vários riram, daí eu disse, bando de punheteiro. Enfim, meus caros, não se choquem, a vida é crua. João Cabral de Melo Neto, nosso grande poeta, dizia, chame pedra de pedra. Perfeito? Pedra é pedra. Mas vamos mais. Exemplo de linguagem prolixa. Universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando com o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, e promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando a aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola e de avaliação classificatória como critério de acesso à educação superior. Isso aqui é horrível. Tá? Isso aqui você não consegue, você tem que decifrar um documento que teoricamente foi feito para esclarecer, para auxiliar. Ainda, situações de discriminação, logo abaixo, o 3.8, página 54. Preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude. Mais um erro. Oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50%, e no mínimo 50% das escolas públicas. Errou. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. E aí o que a gente tem? A gente tem essa progressão expandida, em que o aluno hoje já não consegue mais repetir, por exemplo, a primeira série, se fosse necessário, ou o 1º ano. Não consegue mais fazer isso. O professor fica inviabilizado, uma vez que ele tem essa alfabetização expandida. Vamos mais. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, e o documento segue. Vejam, existe uma tutela. A entidade pode ser confessional, mas ela necessita, por exemplo, estar alinhada, nem que seja por uma formalização apenas documental, mas ela precisa estar alinhada com o governo. E mais do que isso, você abre um precedente, um conjunto de possibilidades para todo tipo de iniciativa dentro do espaço escolar. Vamos mais. Tanta coisa. Que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais. Vejam, o controle social que aqui está tem, evidentemente, a possibilidade apenas de dado
para mensurar o nível de aplicabilidade deste documento. Todavia, controle social está presente na ordem dos documentos de educação no Brasil, principalmente a partir de 1941. A coisa ficou cada vez mais explícita e nunca mais saiu. Os militares que, em 64, tinham, teoricamente, a obrigação de organizar o país, acentuaram isso aqui. O controle social ficou maior, ele chegou às universidades, por exemplo. A LDB tinha uma restrição, ela ia até um limite. A partir do governo João Goulart, e principalmente a partir do governo Geisel Figueiredo, a LDB vai chegar às universidades e aí você já não consegue mais, digamos, oxigená-las. E se temos professores em nível básico desqualificados, é evidente que nós vamos encontrar esse mesmo problema em níveis superiores. Só para não deixar passar, o fornecimento de óculos e o atendimento oftalmológico fica na página 69 do documento, que é o ponto 9.7. Enfim, vou só elencar aqui algumas das instituições que ajudaram no desenvolvimento dessas metas desse planejamento. Vamos lá. Movimentos sociais. CNTE, UNE, UBS, ANDES, FASUBRA, ANDIFES, CRUB, PROIFES, CONTE, AMPED, AMPAI, não é APAI, AMPAI, tá? ANFOP, FCC, SBC, SEDES, FINEDUCA, MIEB, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, aí sim, a PAIS, Fórum Nacional de Educação Inclusiva, FENES, Todos pela Educação, CONSED, UNDIME, CNM, CONFAS, ABRASF. O deputado Glauber Braga, presidente da Comissão de Educação, formulou questão de ordem alegando que o PNE, plano decenal, expressamente previsto na Constituição Federal, ou seja, isso aqui está consolidado dentro da Constituição, a partir da Constituição você tem que elaborar o PNE. É um plano plurianual e, portanto, protegido de trancamento por MPs, nos termos do artigo 62, e aí segue. Perceberam o que aqui está? Esse entendimento, vejam só, consolidou-se com um parecer favorável da deputada Maria do Rosário. Ah, aí viu? O Glauber Braga disse que o Moro é criminoso. O Brasil é um país estranho, né? Ah, por favor. Estou tentando me recompor. Isso que o Alan fez não se faz, né? Esse Glauber Braga. Glauber Praga, né? Enfim. Ainda, meus caros, dentro das referências dos membros, dos participantes, dentro dessa dinâmica, o que a gente tem para finalizar essa exposição e para ir para o fechamento final? Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania. Essa é, basicamente, uma das mais importantes diretrizes do PNE. O que é promoção da cidadania? Pelo trânsito político é muito ambíguo. O que o Glauber Braga entende por cidadania, o que Paulo Freire entendia por cidadania, é diferente, por exemplo, do que eu entendo por cidadania. Ou seja, um documento que deixa de uma maneira tão aberta a cidadania, cabe qualquer coisa. Perfeito? Ainda, formação para o trabalho para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Mas veja, se esse documento foi pensado por pessoas como 25? Tem mais 25 minutos, pessoal. Então,
Vamos repetir aqui, ó. Formação para o trabalho, para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Mas vamos lá. O PCN, já citei aqui, ou os PCNs, como queiram, eles apresentam versões que vão de encontro e não ao encontro do que o brasileiro médio pensa. Então, como um PNE vai promover a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade? O documento contradiz um outro documento do Estado, pois, vejam só, a contradição é um objeto sine qua non para esse tipo de desenvolvimento, para esse tipo de planejamento. É provocar mesmo exatamente esse tipo de confusão. Está na ordem do processo. Contradição está aqui. Uma vez que com contradição, de maneira muito breve, eu consigo encaixotar as mais variadas coisas. Porque eu vou apresentar o quê? A complexidade. Ou ainda, promoção da cidadania é algo muito complexo. Getúlio Vargas falava disso. Quando houve a queima das bandeiras, um dos momentos mais degradantes da história do Brasil, quando ele queimou as bandeiras federativas e elevou a bandeira do Brasil como a bandeira comum, que é uma situação de um nacionalismo fascista que o Brasil, de fato, viveu, o que a gente vai ter? O discurso da promoção da cidadania, que é o discurso do MEC. De lá para cá, a promoção da cidadania nunca mais saiu, ela só mudou. Perfeito? Dependendo do contexto e do nível moral que nós estamos confrontando ou dialogando, ou até mesmo que, dependendo do contexto, a gente possa se encontrar, ninguém está livre, a promoção da cidadania é muito variável. Por fim, a vigência do PNE, a partir de sua publicação, o Sistema Nacional de Educação deverá ser instituído pelo poder público em lei específica no prazo de 2 anos. Leis específicas para a gestão democrática da educação pública. O que é a gestão democrática? É com isso que eu quero fechar. Gestão democrática é a maneira como, basicamente, a teoria socioconstrutivista brasileira de Paulo Freire se encontra dentro do ambiente legal. Sabe aquele embuste de que Paulo Freire não é aplicado no Brasil? É uma balela, ele é aplicado. Acontece é que assim, ó, você não vai encontrar, segundo Paulo Freire, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar, lá na bibliografia, um trabalho que ele orientou de algum aluno, ou um trabalho dele, ou você vai encontrar, por exemplo, verbos e termos que, basicamente, ele consolidou na atual tradição pedagógica do Brasil. Gestão democrática, segundo aqueles que pensaram, ela advém de onde? Pedagogia da autonomia. Ok? Que é ali a obra mais substanciosa de Paulo Freire dentro de seu pensamento. É quando ele deixa, em boa medida, de ser muito verborrágico, e mais do que isso, autolaudatório, e ele escreve alguma coisa sobre o seu método, sobre o seu pensamento, que é coisa rara de se encontrar. Por fim, meus caros, agora por fim de verdade, vejam, cronologicamente nós temos a história de nosso ministério, é uma história tentacular, é um problema histórico aqui, ponto. Mais do que isso, ficamos vulneráveis. Uma das provas de nossa vulnerabilidade enquanto cidadão é que você tem um documento assinado por uma estocadora de vento e que tem vigência. Está aqui, ainda que consagradamente ineficaz. Ponto. Terceiro, o nosso ainda patrono de nossa educação atual, o senhor Paulo Freire, ele, de fato, está presente dentro deste ambiente aqui, de uma maneira indireta. Quarto ponto, o PNE é inaplicável, dada a complexidade do Brasil e, mais do que isso, a insuficiência, inclusive geográfica e fiscal, que o MEC possui. Quinto ponto,
isto foi votado, isto passou, isto foi discutido, ok? Então é importante que, de verdade, cada um aqui faça o tipo de acompanhamento político necessário, pois depois nós vamos conversar sobre determinadas coisas só 5 anos depois, 6 anos depois. Esse documento aqui já teve 50% de execução. Perfeito? Isso é importante. Por fim, palavras finais. O Brasil é um país estranho. Obrigado. Tá? Valeu.